Quero convidá-los a refletirmos nesse momento no texto de Romanos, capítulo 1. A carta de Paulo aos Romanos é um verdadeiro tratado teológico. Tem sido estudada por muitas pessoas e encontrado nela força e entendimento para uma das principais doutrinas que o Novo Testamento desenvolveu muito bem, que é a justificação pela fé. O apóstolo Paulo trata disso nesse grande livro, nesse grande tratado teológico, a carta aos Romanos, e o foco da mensagem, o tema da mensagem deste livro está exatamente onde nós vamos ler. No primeiro capítulo, a partir do versículo 14 ao 17, onde nós temos ali o principal assunto dessa epístola que foi desenvolvida com muitos outros subtemas e que traz segurança para os crentes em Jesus, de que eles podem viver pela fé. Apesar disso, eu quero destacar que quando Paulo cita esse tema, esse assunto, ele está falando do seu zelo missionário. Ele escreve a epístola aos Romanos e o seu intento, na verdade, é que essa igreja possa se tornar um instrumento de Deus para enviar Paulo para outras regiões ainda não alcançadas com o Evangelho. E é por isso que a partir do verso 14, ele vai nos falar do compromisso que ele tinha com a pregação do Evangelho. E o que é esse Evangelho? Então ele desenvolve tudo isso em vários capítulos. A epístola é dividida em duas partes principais, dos capítulos de 1 a 11, onde ele desenvolve mais a doutrina, e depois do capítulo 12, aplicações práticas sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo somente. Então vamos ler o texto sagrado e vamos aprender com o apóstolo Paulo a vivermos prontos para proclamar o Evangelho. Diz a palavra de Deus assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Você tem prontidão para anunciar o Evangelho? Eu sei que existem pessoas que têm prontidão para muitas outras coisas. Prontos para um passeio, prontidão para um churrasco, prontidão para abrir uma caixa de chocolates, prontidão para fazer uma faxina da casa já é mais difícil. Prontidão para ir trabalhar, alguns têm, outros não. Agora, prontidão para anunciar o Evangelho, nós ficamos maravilhados quando vemos isso na vida do apóstolo Paulo. Aquele que era uma espécie de terrorista em dias passados, porque perseguia e assolava a igreja de nosso Senhor Jesus. Ele mesmo declara isso. Ele foi blasfemo, perseguidor, era alguém que trouxe grandes males, mas esse homem se converteu. E agora que ele se converteu, desde o primeiro dia, a Bíblia diz que quando Paulo se converteu, logo pregava Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele saía anunciando, ia confundindo os judeus, e os helenistas também não entendiam direito. Quem é esse homem? O que ele está falando aqui? E Paulo sempre pronto a pregar o Evangelho. Foi perseguido pelos seus. Os judeus muitas vezes quiseram o matar por causa da mensagem que ele trazia, mas ele continuou pregando o Evangelho. Deus o preparou para isso. O apóstolo Paulo, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores missionários que já existiu. E, ao mesmo tempo, um dos maiores teólogos, pois desenvolve temas profundos que a igreja cristã se debruça sobre esses vários temas, de uma forma maravilhosa, mostrando claramente que teologia e missão não são coisas diferentes, mas elas estão bem entrelaçadas. Porque existe uma tendência, quando se fala de teologia, parece que é uma coisa mais acadêmica, uma coisa mais só de estudar,
ali um livro e ficar no mundo mais fechado. E missão é mais uma coisa prática, não tem nada a ver com estudo. O apóstolo Paulo foi o maior teólogo que a gente pode ver aqui no Novo Testamento, desenvolvendo nas suas muitas cartas conceitos profundos para nós, para a sua igreja. E apesar dele ser o grande teólogo, ele também é o grande missionário. Teologia e missão estão juntas. Conhecimento de Deus, com a prática correta, precisam estar sempre atrelados. É bem possível que você vai ouvir pregadores ou que vão desprezar um, ou que vão desprezar o outro. Nós não podemos desprezar a teologia, o bom conhecimento das Escrituras, das doutrinas bíblicas, e não devemos desprezar o nosso chamado missionário. Você não pode escolher ser um missionário, a igreja é missionária. Deus enviou o seu Filho, o próprio Deus já age dessa maneira. Jesus Cristo foi o grande missionário também, proclamador das verdades, e seu conhecimento era magnífico. A igreja não pode separar essas coisas, você também não pode separar. Não, esse negócio de missão aí não é para mim não, é para outras pessoas. Eu gosto mais de estudar mesmo, gosto de me aprofundar na teologia, preciso saber mais para evangelizar. Bem, você tem que entender que o tempo inteiro essas coisas estão juntas. A gente conhece a Deus, e o conhecimento de Deus, como dizia Calvino, nunca deve ser posto em fria especulação, mas traz consigo o culto, a adoração. E nós queremos adorar a Deus, servir a Deus. E de repente você percebe que tem poucas pessoas aqui adorando a Deus, você vai evangelizar outras pessoas para que aquelas outras pessoas também possam adorar a Deus. E a nossa grande missão, que é adorar o Senhor, será feita não só por você e eu, mas por muitas outras pessoas que vão conhecer a Jesus. Isso aqui não é um chamado específico para uma igreja ou outra, mas isso é um chamado para cada cristão. Você é um missionário, você precisa viver assim e pensar em proclamar o Evangelho. O apóstolo Paulo usa a expressão aqui nessa carta: estou pronto para anunciar o Evangelho. Ele tinha prontidão em seu coração. Por isso que eu fiz aquelas iniciais perguntas. Há prontidão em seu coração? Para que você tem prontidão? Há um desejo queimando no seu coração de levar o Evangelho? O apóstolo Paulo tinha prontidão para anunciar a palavra de Deus. Então, logo no início da carta, quando ele vai dar o tema principal da carta, ela está dentro desse contexto do desejo de Paulo de fazer com que Cristo seja conhecido entre as nações. Ele diz: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo tinha prontidão para anunciar o Evangelho. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre a nossa prontidão para pregar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho de Deus. Tem gente que tem prontidão para tanta coisa. Eu fico, como é que a pessoa gasta tempo com isso? Vê algum vídeo na internet, se torna, não, quero fazer isso aqui, chegar ao maior número de pessoas possível. E a pessoa fica naquilo ali, tem uma prontidão para isso, mas não tem prontidão para levar o Evangelho que transforma, que converte, que muda a vida das pessoas. É incrível isso. Você tem prontidão no seu coração? Há prontidão para anunciar o Evangelho? Ou você conhece e guarda só para você? Ou às vezes nem está tão interessado nisso? O apóstolo Paulo, como servo de Deus, estava pronto. Eu me prontifico a falar também para vocês que estão aí em Roma. Ou seja, onde tivesse gente, Paulo estava disposto a ir ali para pregar a palavra. Essa deve ser a nossa realidade também, como igreja do Senhor Jesus, uma igreja pronta para anunciar o Evangelho. E essa igreja que tem prontidão para anunciar o Evangelho tem algumas características, conforme Paulo desenvolve aqui. Primeiramente, a prontidão para anunciar o Evangelho existe exatamente porque a pessoa tem um compromisso com esse Evangelho. Olha o que ele diz lá, no verso 16, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho. Quando a pessoa não tem vergonha do Evangelho, é porque ela está comprometida com ele. Paulo tinha um compromisso com esse Evangelho, por isso ele falava. Às vezes você não quer falar do Evangelho, porque você não tem compromisso com o Evangelho, mas quem tem compromisso com o Evangelho vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Então, se é para me
para que eu me pronuncie em nome de Cristo, eu farei. Ele larga a vergonha de lado. Afinal, nós não temos motivo nenhum para nos envergonhar do Evangelho. Agora, Deus tem motivos de sobra para se envergonhar de nós, miseráveis pecadores. Mas Ele nos concedeu a sua palavra, para que nós fôssemos os seus emissários. Paulo diz então, eu não tenho vergonha. E ele muitas vezes dizia para Timóteo, não te envergonhes do seu prisioneiro, que sou eu. Ou seja, não deixe que as circunstâncias, o que os outros estão falando, o que o mundo está ditando, faça com que você fique acanhado, descomprometido. Pelo contrário, tenha uma prontidão como a do apóstolo Paulo. Eu estou pronto a vos anunciar o Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho de Deus. Você está comprometido com o Evangelho de Deus? Há no seu dia a dia compromissos de anunciar esse Evangelho, de ler essa palavra bendita, proclamar essa palavra? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que ele deveria pregar, quer seja oportuno, quer não, porque vai surgir um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, e ele deveria proclamar. Esse vai surgir um tempo, não é que vai ainda aparecer, esse tempo já surgiu, nós vivemos nele. Um tempo onde as pessoas não querem saber da verdade do Evangelho. Elas não se comprometem com o Evangelho, elas têm vergonha até às vezes do Evangelho. Você pode ter vergonha de algum pregador, pode ter vergonha até mesmo de alguma igreja que não procedeu de forma correta em determinada situação, algum escândalo que aconteceu, você fala, meu Deus, que vergonha que fulano fez isso. De fato, essas coisas podem até causar vergonha. Agora, Cristo não nos envergonha. O Evangelho não nos envergonha. E é por isso que a gente anuncia, porque devemos estar comprometidos com esse Evangelho, levando ele adiante para aqueles que ainda não têm nenhum conhecimento. Quando você entrar no táxi, está no momento ali conversando com aquela pessoa, não tem vergonha de falar do Evangelho para ele, não. Anuncia a palavra, você está no hospital, anuncie o Evangelho. O que as pessoas mais precisam saber é do Evangelho. Você está numa viagem, de alguma forma, fale do Evangelho. Parou para abastecer, fale do Evangelho. Quem sabe você vai ter no seu carro algumas Bíblias, alguns panfletos, quem sabe folhetos da sua igreja, para que quando alguém perguntar, um cartãozinho ali de visita, para falar, visite a minha igreja, gostaria de lhe convidar para tal coisa. Às vezes as pessoas nunca tiveram contato, é incrível isso. Nós vivemos num país cristão, mas muitas pessoas ainda não conhecem o Evangelho. E isso porque alguns não quiseram falar, ficaram com vergonha de falar. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho, eu estou comprometido com ele. E por isso Paulo pregava, ele anunciava por toda parte. Que essa possa ser uma realidade em sua vida também. Agora, se você ainda não é crente, ouça o que eu estou pregando agora, o que eu estou falando agora. E como é que você vai falar de uma coisa que nem faz parte de sua vida? Durante muito tempo eu não vivi nesse Evangelho. Não tinha meus olhos abertos para as realidades espirituais. Mas no dia que Deus me fez entender que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, a minha vida mudou. E a partir daquele momento eu rompi com vários padrões e Deus foi transformando minha vida, modificando meu viver e me dando agora novas razões de viver. Mas eu me lembro de muitas vezes, principalmente no início da minha caminhada, de momentos que dava vontade de você não dizer que era crente, porque você sabia que iam fazer uma piada com você. Se você se posicionasse pela Bíblia, ia ter alguma chacota, ia ter alguma coisa ali. E em alguns momentos eu ficava meio que constrangido, mas eu sempre lembrava, meu Deus, eu não tenho nada para me envergonhar de ti. Por que eu estou nesse pensamento aqui? Às vezes era temor dos homens, temor do que vão falar de mim. E aquilo me dava uma dor dentro do coração. Não me envergonhe do Evangelho. Hoje, eu vejo com grande alegria que Deus me fez pregador desse Evangelho. Longe ainda de ser um homem como o apóstolo Paulo, mas olho para o seu exemplo desejoso de ser. Mas esse Evangelho já faz parte de minha vida. Quem sabe
você que está nos acompanhando nessa hora, ainda não assumiu um compromisso com esse Evangelho. E hoje é o dia oportuno. Por que deixar para outro momento? Está sempre aí, eu vou pensar, quem sabe um dia, a palavra de Deus sendo semeada, às vezes você é até casado com uma pessoa que é crente, e essa pessoa está sempre lhe falando do Evangelho, às vezes seus filhos são crentes e você não é, às vezes seus pais são crentes e você não é. Você vê gente comprometida com Cristo, indo para a igreja, se reunindo, lendo Bíblia, proclamando o Evangelho, mas você não tem esse compromisso. Cristo lhe chama, assuma o compromisso com Ele. Ele lhe chama ao arrependimento, a uma novidade de vida. Sua vida poderá ser diferente, esse vazio profundo do seu coração poderá ser preenchido plenamente pela pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Comprometa-se com esse Evangelho, ouça essa voz de Deus nas páginas das Escrituras. Veja o apóstolo Paulo anunciando o Evangelho e se comprometa com ele você também. Agora, se você já é um cristão, quem sabe já tem uns anos de caminhada, você precisa reavaliar se realmente você está vivendo pela fé. É possível que você esteja e ao mesmo tempo não esteja. Está aí, mas não está comprometido. Diz que é cristão, mas não se compromete com as coisas de Deus. Comprometa-se. Nós vivemos nessa época onde as pessoas querem só degustar, mas elas não querem se comprometer. Não quer comprometer para casar, não quer comprometer de trabalho, daquilo outro. Eles querem estar mais ali na informalidade. Comprometa-se. Compromisso é coisa boa, coisa importante. Revela muito a seu respeito. Comprometa-se com o Evangelho de Cristo e diga, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Era assim que Paulo vivia, assim devemos ser também. Paulo tinha prontidão para anunciar o Evangelho, primeiramente porque ele tinha compromisso com o Evangelho. Segundo, ele tinha prontidão para anunciar o Evangelho porque ele sabia o que era o Evangelho. Olha o que ele diz, não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, ele tem condições de transformar a vida das pessoas de forma poderosa. É o poder de Deus. Não é um ensino cultural, não é um ensino diferente que vai lhe trazer algum benefício, mas é o poder de Deus que está acima de todas as culturas, que faz com que pessoas de várias classes sociais, pessoas de diversos lugares do mundo, pessoas de formações diferentes, de culturas diferentes, essas pessoas podem ser alcançadas. Eu sei o que é o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Pode trazer salvação ao mais vil pecador. O poder de Deus, de maneira gloriosa e sobrenatural, fez com que tudo viesse a existir. O poder de Deus fez com que Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, se encarnasse e viesse ao mundo. O poder de Deus fez com que aquele que foi morto na cruz ressuscitasse ao terceiro dia. O poder de Deus fez com que aquele ressurreto fosse assunto aos céus e que estivesse e permanece assentado à destra do trono de Deus. O Evangelho revela o poder de Deus. Eu sei o que é o Evangelho. O Evangelho não é boas novas de uma promoção que está acontecendo, não é uma boa nova de alguma coisa boa, momentânea, prazerosa dessa vida, mas ele fala da pessoa bendita de Jesus Cristo e que pode, de maneira poderosa, resgatar as pessoas das trevas e transformá-las plenamente. Você sabe o que é o Evangelho? Você já ouviu as boas novas? Você já conheceu o poder de Deus na tua vida, capaz de transformar plenamente o teu viver, de fazer de você um novo homem, uma nova mulher? Evangelho que modifica todas as coisas. Olha, o texto diz que ele salva tanto judeus quanto gregos. Pessoas das mais diversas podem ser alcançadas por esta mensagem. Jesus está chamando pessoas para junto de si. E ele faz isso
usando seus pregadores, seus atalaias, que se prontificarão a falar de Jesus. Se levantarão e dirão: Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus é a luz do mundo, Ele veio para te tirar das trevas. Jesus é o pão da vida, é o alimento para a sua alma. Jesus, e você começa a falar sobre quem é Jesus. E ao falar de Jesus de forma poderosa e sobrenatural, o coração das pessoas é transformado. Pessoas são resgatadas. Pessoas são transformadas. O mais ímpio dos homens se torna pregador do Evangelho. Pessoas perdidas são achadas, casamentos quebrados são transformados. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você já teve contato com esse Evangelho? Você já teve contato com a pessoa de Jesus Cristo? Você já entendeu quem Ele é, o que Ele veio fazer? Jesus continua chamando pessoas. Ele atua no meio de nós. Por meio do seu Santo Espírito que habita nossos corações, Ele tem feito ainda grandes coisas nesse mundo. A igreja dele está na face da terra espalhada. Ele é o cabeça da igreja e continua enviando a sua igreja para, como o apóstolo Paulo diz aqui, com prontidão a anunciar o seu Evangelho, sabendo que o Evangelho é o poder de Deus. Eu já vi muitas pessoas dizendo que naquele lugar ali é meio complicado, ali, o negócio é difícil. Trabalhar naquela região do Oriente Médio, ali o pessoal é bem complicado. Trabalhar com aquele grupo de pessoas, meu Deus do céu, você tem coragem de ir mesmo para ali? Na verdade, não existe nenhum grupo que seja mais difícil do que outro. Todos são difíceis. Nenhuma pessoa se converte naturalmente. Nenhuma pessoa tem condição de, por si mesma, dizer: eu quero a Deus. Não há um justo sequer. E aí onde se manifesta o poder de Deus, transformando a vida das pessoas, mudando o rumo de suas vidas, fazendo coisas que elas nem esperavam. O apóstolo Paulo, que é o grande exemplo, quando se converteu, poucos minutos antes estava com cartas para ir mandar prender crentes, já havia sido cúmplice da morte de Estevão apedrejado, e agora esse homem tem um encontro com Deus, o poder de Deus transformou sua vida. E agora, de perseguidor, passa a ser perseguido. De um homem que vivia com zelo religioso sem discernimento, agora vive na presença de Jesus. Ele conhece a Jesus, ele ama Jesus, ele vive dessa maneira. Nós precisamos ter prontidão para pregar, porque o Evangelho pode mudar a vida das pessoas. Ele pode mudar a vida do mais vil pecador. Aquele que você olha assim e fala: isso não tem jeito. Deus pode transformar. Deus pode mudar a vida de quem Ele quiser. Nosso dever como igreja é ter prontidão para pregar, para falar do Evangelho de Jesus ao colega na escola, compartilhar um vídeo na internet, convidar alguém para uma videoconferência que vai ter lá da sua igreja, você, vamos com a gente lá, vamos ouvir um Evangelho de Jesus Cristo, meu pastor vai pregar, vai ter um jovem que vai falar, vai ter uma senhora que vai estar lá, e aí você vai, convide as pessoas, leve a mensagem de Deus para as pessoas, o poder de Deus de transformar pecadores poderá alcançar esses corações, e aquele que você achava que não tinha solução mais, que não tinha mais jeito, o poder de Deus transformará. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu quanto grego. Pessoas das mais diversas, os judeus, que eram uma referência àqueles que conheciam as Escrituras, e os gregos que não sabiam de nada. Agora, tanto aqueles que tiveram, ao longo dos anos, todo o entendimento da revelação bíblica, e aqueles que chegaram por agora, todos eles agora são aproximados e podem ser salvos pela pessoa de Jesus Cristo. Judeus são transformados, gentios são transformados, quem Deus quiser, quem Deus chamar, pode ver o grande, maior milagre acontecendo em sua vida, que é o milagre do novo nascimento, vivendo pela fé no Filho de Deus. Isso já aconteceu em sua vida? Você já nasceu de novo? Se você não nasceu de novo,
Eu queria dizer que o Evangelho tem poder para transformar a sua vida radicalmente, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Os teus pecados serão deixados de lado e você vai viver agora numa nova direção. Não importa como foi tua vida pregressa, Deus vai mudar a sua trajetória agora. E vai viver como um salvo em Jesus, pela fé. Não importa de onde você veio, não importa como era a sua vida, Deus é poderoso para transformar. E Ele continua convocando pessoas. Enquanto eu prego, Deus chama pessoas. Enquanto a igreja prega, Deus vai chamando pessoas. Se você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. É o que diz a Escritura Sagrada. Mas conheça Jesus. Se você é um crente em Jesus, por que você tem tanto medo de falar de Jesus? Você fica achando que aquela pessoa, não, aquele ali não vai se converter, não. É o poder da sua oratória que vai convencer alguém? Você acha que é a eficácia do seu argumento? Não é isso. Também não estou querendo dizer que você não vai procurar estudar para ter os melhores argumentos. Claro, deve fazê-lo. Mas a gente confia que não é na nossa força, não é na base do que eu sei, mas é na operação do Espírito Santo de Deus no coração das pessoas. O Evangelho é o poder de Deus. Eu vou falar crendo que se Deus quiser me usar, aquela pessoa mais perdida de todos poderá ser salvo. Aquelas pessoas que você, olha, aquele ele não tem condição nenhuma, porque às vezes a gente quer brincar de Deus, né? De dizer, aquele vai ser salvo, esse aqui não tem jeito, aquele, acho que sim. Devemos proclamar o Evangelho, somos chamados para anunciar o Evangelho. E Deus vai salvar quem Ele quiser. Nosso dever é anunciar. E nós anunciamos a Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Meus irmãos, finalmente, no verso seguinte, verso 17, ele nos diz aqui uma outra coisa importante que deve nos fazer proclamar o Evangelho. Temos prontidão para anunciar o Evangelho, porque temos compromisso com o Evangelho, não me envergonho do Evangelho, sabemos o que é o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e agora nós sabemos o que esse Evangelho revela. Olha o que diz o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa frase mexeu o coração de Martinho Lutero, essa frase mexeu o coração de tantos personagens na história, homens que foram mudados e se prontificaram a pregar, porque descobriram a doutrina maravilhosa da justificação pela fé. O Evangelho revela isso. Permita-me, se você nunca ouviu falar sobre isso, permita-me tentar lhe explicar. A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho e o justo viverá pela fé. O que o Evangelho revela? O Evangelho revela, e Paulo vai desenvolver isso nos próximos capítulos, que o homem é pecador, e que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda iniquidade. Não há um justo sequer, mas Deus, sendo rico em misericórdia e bondade, vendo essa condição do homem perdido, enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, sem pecado, feito como um de nós, para que assumisse a nossa natureza. Então agora, nesse mundo cheio de pecadores, houve um homem sem pecado que andou entre nós, Jesus, o único. E o que ele fez? Ele anunciou a palavra de Deus, ele veio cumprir tudo aquilo que Deus havia determinado que ele assim faria, ele veio para entregar sua vida em resgate de muitos. Jesus foi morto, crucificado, pagando um preço altíssimo, morrendo uma das piores mortes, a morte de cruz. Mas ele mesmo não fez nada para merecer aquilo. Eu, você ou qualquer outro ser humano que já pisou nessa terra, merecia sim, o salário do pecado é a morte. O próprio apóstolo Paulo vai desenvolver isso aqui. Então todos nós merecíamos a morte, a condenação por causa dos nossos delitos, da nossa condição deplorável. Mas Cristo então veio, assumiu o nosso lugar, e ao invés de a ira de Deus cair sobre o homem de uma forma definitiva, destruindo, condenando eternamente,
a ira de Deus caiu sobre Jesus. E não mais sobre o homem, caiu sobre Cristo. Cristo na cruz do Calvário recebeu a ira de Deus para que você não precisasse sofrer por toda a eternidade o castigo que realmente merecia. Ou seja, o castigo que você merecia caiu sobre ele, e pelas feridas dele você foi curado. Como assim, pastor? Imagine que uma grande bomba viesse na sua direção, como se fosse um cometa incandescente, e vem sobre sua vida e você não tem mais para onde correr. Se eu correr para lá, ele me alcança, não tem para onde eu correr. E está vindo naquela direção, de repente, Cristo se coloca na frente disso e segura toda essa explosão, tudo aquilo que vinha para atingir sua vida, fica todo em Jesus. E aí você olha assim, meu Deus, eu vou ser destruído. Quando você olha, você não vê mais a ira que vinha, mas você vê Jesus pendurado numa cruz. E ao contemplar o Cristo morto na cruz do Calvário, nós temos nossos olhos abertos, temos vida. E começamos a olhar para Jesus e pensar, que amor é esse? Que amor tão grande por um miserável pecador? O que eu fiz para merecer esse amor? Nada. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí você fala, e agora o que eu faço? Creia, o justo viverá pela fé. Você vai crer no que Cristo fez. Ele recebeu a ira de Deus em seu lugar, para que você fosse absolvido, e agora você não tem nada para fazer, a não ser crer nele e viver para a glória dele. Arrependa-se e creia. Essa é a mensagem de Cristo, essa é a mensagem dos apóstolos, essa é a mensagem da Escritura. Arrependa-se e creia. O Evangelho revela que Jesus Cristo, o Santo de Deus, o justo e perfeito, veio ao mundo, se entregou por miseráveis, deploráveis, homens como eu e você, e Ele morreu em nosso lugar para nos trazer vida e vida em abundância. E como eu recebo, pastor, essa vida? Olhe para Jesus, olhe para a cruz. Mas onde é que ela está? É pela fé. Quando eu digo olhe para Jesus, estou dizendo creia em Jesus, creia no que Ele fez. Arrependa-se dos seus pecados. É isso que o Evangelho revela. Um dia o Senhor abriu meus olhos para enxergar isso. E quando eu falo isso aqui para você, eu não estou falando de uma coisa que não aconteceu em minha vida. E aquilo que aconteceu em minha vida, eu falo para outra pessoa, aquela pessoa agora encontra a mesma salvação que o Evangelho revelou. Que o justo Deus enviou seu Filho para morrer pelos ímpios, miseráveis homens, e agora eles foram absorvidos por causa da obra de Cristo. E a obra de Jesus na cruz, então, é imputada sobre nós. Nós somos justificados pela fé. Deus olha para nós agora e não vê mais esse miserável pecador. Deus olha para nós e vê o sangue de seu Filho sobre nós. Nós estamos cobertos por esse sangue, o sangue puro, perfeito. Então Deus olha para nós e fala, santo, justo, perdoado. Não, você é meu filho. Isso tudo não por nós mesmos, mas isso tudo por causa de Cristo. Você agora é remido, comprado, amado. Você agora é nova criatura em Cristo Jesus. Você agora vive em novidade de vida. E uma nova trajetória tem pela frente. Que coisa mais gloriosa. Na minha vida aconteceu isso quando eu tinha 17 anos. E desde lá eu tenho vivido e vendo Deus revelando a sua bondade na minha vida. O Evangelho revela a justiça de Deus. Essa justiça que não caiu sobre mim, miserável pecador, mas caiu sobre Cristo. E agora eu tenho pela fé vida abundante em Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Quem sabe Deus está abrindo teus olhos agora mesmo, enquanto eu falo isso aqui, você, meu Deus, eu nunca entendi isso. Pode ser que Deus esteja, quem sabe você já está cochilando, porque nem prestou atenção a nada do que eu falei. Alguns vão ouvir e vão continuar, mas outros estão ouvindo e Cristo está, de forma espiritual, lhes atraindo, vocacionando eficazmente. Você não consegue fazer outra coisa senão crer nele. Seu coração mostra que você está
em pecado e que precisa se arrepender de suas mazelas, você consegue perceber que de fato Cristo lhe amou. Meu Deus, o que eu faço? Às vezes você não tem nem as palavras para dizer. Quem sabe você vai dizer: Deus me converta, Deus me transforme, Deus mude minha vida. Eu quero viver para Ti, eu quero viver pela fé em Ti, porque o Senhor, se foi isso que aconteceu, eu merecia condenação e o Senhor morreu no meu lugar para que eu não fosse condenado, eu tenho que ter uma gratidão a Ti pelo resto da minha vida. Tem como eu pagar isso? Não. Então o que eu vou fazer? Eu vou viver o resto da minha vida para Te agradecer, para Te adorar, para Te servir. Porque essa salvação gloriosa nos foi concedida gratuitamente em Jesus. É isso que o Evangelho revela. O Evangelho revela que miseráveis pecadores, cheios de podridão, como você, como eu, foram perdoados em Jesus, pela fé. O justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo desenvolve isso no final da carta aos Romanos. Quem sabe você vai pegar, ao terminar esse culto aqui, você vai pegar a carta aos Romanos e vai lê-la toda. E Deus vai esclarecer sua mente, seu coração, sobre as realidades que você está envolvido. Não fique vivendo da mesma maneira, mas pregue o Evangelho de Cristo. Creia no Evangelho, pregue o Evangelho. Esse Evangelho que revela a justiça de Deus vai alcançar muitos corações. Já tem alcançado. Pessoas no mundo inteiro têm sido alcançadas. Agora, a minha aplicação para você é: arrependa-se e creia. É possível que logo depois você já se sinta com vontade de falar isso para outras pessoas. Falar para o seu cônjuge, falar para os seus pais. Será que meus amigos vão entender? É possível que não, mas você mesmo assim vai falar. E você vai começar uma caminhada nova ao lado de Jesus. Ou se você já é um crente, você vai falar: que coisa maravilhosa, pastor, fico maravilhado com as doutrinas da graça. Quantas vezes eu vejo pessoas vindo me falar assim: pastor, esse evangelho é maravilhoso demais, eu não entendia isso, que coisa maravilhosa. Agora que você já entendeu, o que você vai fazer? Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros. Por quê? Porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus e a justiça de Deus se revela nesse evangelho. Paulo estava comprometido com esse evangelho. Comprometa-se você também. Comprometa-se a viver pela fé. Comprometa-se a pregar o evangelho, quer seja virtualmente, presencialmente, aonde você estiver. Todo o tempo de sua vida, transpire o evangelho. Era assim que o apóstolo Paulo vivia, procurando oportunidades. Ele ficava preso, pregava para os soldados. Ele era levado à presença dos governadores, ele pregava a Cristo. Ele não tinha vergonha do evangelho. Que você também não tenha. Você assuma um compromisso com o evangelho. Paulo pregava o evangelho porque ele sabia o que era o evangelho, era o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. As pessoas podem ser completamente transformadas pelo poder de Deus. Não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é daqui ou se é de outro lugar do mundo. As pessoas podem ser transformadas por Cristo ao ouvirem a sua palavra, o seu santo evangelho. Paulo sabia disso e por isso pregava. Paulo pregava porque ele sabia que o evangelho revelava a justiça de Deus. O justo Deus enviou seu Filho perfeito para morrer no lugar de injustos homens, como eu e você. E ele se pôs aqui no meio, entre o Deus Santo e o pecador. E ele recebeu a ira do Deus Santo e deu graça aos homens pecadores. Só Jesus para fazer isso. E eu recebo tudo isso pela fé. E nem a fé é minha. A fé é dom de Deus. E eu agora olho assim admirado. Deus, que salvação gloriosa me alcançaste. Que eu possa viver para pregar o teu evangelho. Aqueles que compreenderam verdadeiramente essa mensagem tomarão ânimo e terão, como o apóstolo Paulo, prontidão para pregar. Você não precisa ir para Roma para pregar, mas você vai ter prontidão para falar de Jesus Cristo para os seus colegas, falar de Jesus Cristo para as pessoas no seu ambiente de trabalho, para a sua família. Você vai se identificar como cristão e todo mundo vai saber quem você é, a sua identidade principal. Eu sou de Cristo, eu sou anunciador das boas novas.
Você não precisa ser pastor, missionário formado em instituto, mas você pode, como crente em Jesus Cristo, falar: eu creio em Jesus, Ele mudou minha vida, Ele habita o meu coração, Ele me trouxe paz, e Ele pode fazer isso para você também. Não importa quanto tempo você tem, se você estiver nos primeiros dias da fé, você pode ter prontidão para anunciar o Evangelho. Se já tem uma jornada de caminhada na fé, ainda mais deve ser um proclamador das maravilhas divinas. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época de pandemia, de proporções gigantescas por causa desse Covid-19. Pessoas desesperadas em suas casas, alguns cometendo suicídio, casais brigando porque não conseguem ficar em casa há muito tempo, estão se separando, pessoas vendo a morte chegar e desesperadas. Você tem como consolar as pessoas, fale do Evangelho. Você tem como mostrar para elas um caminho muito melhor, fale do Evangelho. Prontifique-se. A pessoa está chorando porque perdeu alguém, você tem consolo para dar. Quem conhece a Jesus Cristo tem palavras de consolo. Você está vendo pessoas desempregadas por causa dessa pandemia também? Você tem como orientar essas pessoas, você tem instrução bíblica. Fale, traga esperança para as pessoas. A igreja do Senhor Jesus não foi chamada para ficar com a mensagem só para ela é enviada. A igreja é mandada para os 4 cantos do mundo para proclamar o santo evangelho, que vai trazer paz, que vai reconciliar o homem com Deus, que vai fazer com que as pessoas possam ser consoladas, possam encontrar direção para a sua caminhada. Não deixe de ser um proclamador do Evangelho. Quero desafiar você, assim como o apóstolo Paulo disse: estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, que você possa dizer: pois eu também, a partir de hoje, Senhor, me ajude a viver comprometido com esse Evangelho e anunciar a todos que estão no meu bairro, a todos que eu tiver contato, às pessoas mais diversas. Quero orar pela obra missionária, quero trabalhar por isso, quero ver o nome do Senhor Jesus se tornar conhecido nesse mundo, porque eu tenho um compromisso com o Evangelho, porque eu sei o que é o Evangelho, é o poder de Deus, e eu sei o que ele revela a justiça de Deus para justificar miseráveis pecadores e nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida e lhe ajude a viver pronto para anunciar o Evangelho. Que a igreja do Senhor Jesus, em meio a esse tempo de pandemia, continue pregando o Evangelho, com pandemia, sem pandemia, com emprego ou sem emprego, com saúde ou sem saúde, sendo oportuno ou não, pregue a mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém.